Seja bem-vindo ao terceiro Fórum Todos Juntos contra o Câncer Norte e Nordeste. O próximo painel irá começar. As opiniões expressas, assim como o conteúdo das apresentações e imagens, são de inteira responsabilidade dos palestrantes e não refletem, necessariamente, o posicionamento institucional do movimento Todos Juntos contra o Câncer, Instituto Roda da Vida, Associação Brasileira de Linfomielocemia e Fundação Maria Carvalho Santos. Desejamos a todos um ótimo evento. Boa noite a todos. Eu sou Olívia Bessa, da Escola de Saúde Pública do Ceará e da Universidade de Fortaleza, e tenho muito prazer em moderar esse último debate do primeiro dia do Fórum Todos Juntos contra o Câncer Norte e Nordeste. E o nosso tema hoje é Educação em Saúde, os caminhos para informar e capacitar. A gente tem visto, nas últimas décadas, muitas transformações que têm acontecido em nossa sociedade, crescimento urbano, as mudanças ambientais, as relações sociais, o consumismo, enfim, várias mudanças, e isso tem impactado muito na saúde das pessoas. Esse contexto perene de volatilidade, incertezas, ambiguidade e complexidade requer um perfil profissional com características que vão muito além das competências técnico-científicas e envolve atender demandas complexas, recorrendo e mobilizando recursos psicossociais, raciocínio, pensamento crítico, empatia, inovação, flexibilidade, iniciativa, apreço à diversidade, comunicação, colaboração e resolução de conflitos. Nesse sentido, é necessário formar profissionais preparados para acolher a necessidade das pessoas, considerando a sua integralidade e singularidade. E é isso que nós vamos discutir hoje. E para discutir isso hoje, debater, nós formamos uma mesa muito bacana, formada pela doutora Emanuele Mota Silva, coordenadora do Ensino e Pesquisa do Centro Regional Integrado de Oncologia, a doutora Mariane Fernandes, que coordena as pesquisas médicas do Hospital Alfio Loyola, e a doutora Paula Torres, médica, oncohematologista, professora titular do Departamento de Medicina Clínica da Universidade Federal do Ceará e professora da Universidade de Fortaleza e presidente do Instituto Roda Viva, e está aqui para a gente discutir junto. Eu já passo aqui a bola para que elas possam se apresentar e a gente começar aqui esse debate. Olá, boa noite. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou a Emanuele Mota, sou psicóloga, especialista em cuidados paliativos, coordenadora do Centro de Estudos e da Residência Multiprofissional em Cancerologia da Escola de Saúde Pública do Ceará, vinculada ao CRIO. Eu vou começar dizendo um cordel, que diz assim: meu nome é Paula Torres, vim fazer o meu papel, gosto de vecejar, jogando versos ao léu, todo mundo me conhece como a doutora do cordel. Então, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando de educação, né? Cultura, diversidade, formação de profissionais de saúde, que é uma coisa que eu adoro, né? Eu faço isso a vida toda, então é muito bom. E também estar aqui com a querida minha, que é a Olívia Bessa, que já foi minha coordenadora do curso de medicina, minha diretora, e uma pessoa maravilhosa. Trabalhamos juntas, mas já trabalhamos mais grudadas, e agora eu estava com saudade dela e aí ela está aí, pronto. Coisa boa, né, Olívia? Adorei também esse encontro, viu, Paulo? E dar as boas-vindas à nossa amiga, que está lá no Alfio Loyola e está aqui falando também. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente e compartilhando também sua experiência. Eu que agradeço o convite, fico muito honrada de estar aqui hoje. Sou Mariane Fernandes, né, sou biomédica, estou na coordenação de pesquisas médicas do Hospital Alfio Loyola, mas também sou professora da pós-graduação de Oncologia e Ciências Médicas da Universidade Federal do Pará.
tenho dedicado uma boa parte da vida a pesquisar o câncer, a pesquisar tratamento personalizado, a oncologia de precisão. E tenho mais recentemente me dedicado à parte da educação, à capacitação dos residentes no Filoiola, a parte de graduação e pós-graduação também. Muito bom, gente. Mesa excelente, né? Eu acho que a gente vai ter um momento muito bacana aqui de troca e de aprendizado com relação à questão da educação. E eu já começo aqui perguntando a vocês, né, considerando esse contexto que a gente introduziu aqui, né, desse contexto tão complexo que a gente está vivendo hoje, a pandemia trouxe isso um pouco para a gente. Quais os desafios, na opinião de vocês, de formar profissionais com esse perfil, né? Como a gente forma profissionais que tenham características que vão além das questões técnicas, que são muito importantes, mas também que tragam consigo características para atender essa complexidade hoje, né, que o mundo nos traz, né? Como é que vocês veem isso, considerando a formação desde a graduação, as residências, né, e a educação permanente desses profissionais que já estão no serviço? Eu digo muito na residência, né, que saber atender, saber a parte técnica, não faz de nós bons profissionais. Isso é o mínimo. Né? Para que nós sejamos, de fato, bons profissionais, a gente tem que entender o contexto desse nosso paciente, de onde ele vem, o que ele precisa, o que efetivamente a gente pode contribuir com ele, entender a linha de cuidado, entender a rede, entender tudo que faz parte de fazer saúde, além do pega da mão na massa, né? E eu acho que esse é um grande desafio, né? Quando a gente recebe os residentes, a gente já percebe isso, essa importância de olhar além, de parar, vamos refletir sobre nosso fazer. E eu acho que, enquanto educadores, a gente começa na formação do perfil desse egresso, né? Quem que a gente quer formar? Quem é esse profissional que a gente quer devolver para a sociedade? E aí, a partir daí, a gente consegue pensar em estratégias, pensar em recursos, pensar no que a comunidade como um todo precisa desse fazer saúde. Né? Quando a gente forma profissionais de saúde, a gente já está fazendo saúde, né? Não é só lá na ponta. E aí, através disso, a gente consegue fazer como um todo, né? Capacitar melhor, cuidar melhor desse profissional que já está na assistência, não só dos profissionais que nós estamos iniciando a formação, e trazer esse cuidado, né, como um todo. Mas isso realmente é um grande desafio, principalmente nos dias de hoje, né, para a gente conseguir entender o que a gente, de fato, quer desses profissionais e, a partir daí, trabalhando junto. Muito bom, Manu. Eu acho que, quando a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar nessa teia de várias pessoas unidas num propósito só, né? Do mesmo jeito, eu acho que, do mesmo jeito que uma fruta, a gente hoje come frutas que não são frutas. Elas são frutas que elas são retiradas abruptamente do ambiente delas, congelada, passam uma cera para não apodrecer e tudo, tal. Então, isso não é fruta. Fruta é alguma coisa que cresceu de uma árvore e que toma o vento, toma o sol, toma a chuva, toma o sereno, e é aquilo que constitui a fruta. Então, eu acho que o que falta muito no profissional da gente é a maturidade de se expor essas pessoas a situações diversas. A gente, eu posso dizer que, por exemplo, eu vou falar do meu filho, que é um estudante de medicina. Quando eu era criança, eu fui uma criança que eu estudei no colégio público, então eu tinha como amigos a filha da cafetina da cidade, da prostituta da cidade. Eu ia lá no prostíbulo, na casa da mãe dela. Eu era amiga do filho do prefeito, que a casa era toda rica, muito diferente da minha. Ele tinha todos os brinquedos, eu tinha muito poucos. E a Mocotó, que era menina, não tinha nenhum. Então, esses eram os meus amigos. O nome era Mocotó, Benival, Tricotil. Então, essas pessoas eram meus amigos. Eu fui exposta a isso. Eu estava na rua, na cidade, vendo a cidade, a diversidade dessas pessoas, de todas as casas. Então, eu frequentava, então eu via que tinha casa bem melhor do que a minha tinha casa inferior à minha. Então, eu transitava nesses ambientes. Meu filho foi confinado dentro de um apartamento. Ele não tem absolutamente nenhuma experiência do que seja isso. Ah, vem filme, não sei o quê, não significa que ele não seja... Ele é uma boa pessoa, mas ele não foi exposto a isso. Eu via, quando era adolescente, as pessoas, depois eu
eu ia para a maternidade e eu via muita gente agarrada na mochila dormindo no ônibus. Eu dizia, minha gente, que natureza é essa de uma pessoa dormir no ônibus? Até que eu fui fazer um plantão. Eu morava no Rio de Janeiro, era médica recém-formada, não tinha dinheiro para ter um carro, o país atravessando uma situação dificílima, eu tinha que acordar às 5 da manhã para chegar no plantão às 7. No instante eu aprendi o que era me agarrar numa mochila e dormir num ônibus, Avenida Brasil todinha, porque eu estava morrendo de sono. Então, meu filho nunca vai passar por uma coisa dessa de se agarrar numa mochila e dormir num ônibus. Então, e por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa com câncer, que está lá em Tauá, para ela chegar em Fortaleza, para ela ser atendida por um médico, ela gastou 1/3 do salário dela, que ela recebeu um salário mínimo, para ela chegar aqui em Fortaleza, lanchar. Ela traz um acompanhante, porque ela é analfabeta, ela não consegue chegar sozinha, e ela chega aqui para fazer um tratamento, e de tarde o médico não vai atender. Coisa simples assim. Então, é isso tudo que a gente tem que abordar na formação da gente. A gente tem que sensibilizar, porque o humano a gente forma com o humano. É botar esse povo para ir para o interior, é botar esse povo para conversar com os outros, é expor as pessoas a essa medicina que conversa a dimensão física, que é a doença, a dimensão psicossocial, a dimensão espiritual desse ser humano, que conhece, que conversa. Não necessariamente, se for no ambiente, é melhor, mas conversar e entender e trazer a cultura do outro e trazer a realidade do outro para a sua vida é que faz um bom profissional de saúde. Uma pessoa empática e que, mais ainda, não é para o outro, é para dar sentido à sua vida. Para você vencer o seu cansaço, para você vencer a sua tristeza, muitas vezes. Então, quando você percebe que aquela outra pessoa se liga a você, ela precisa de você, aquilo te dá a necessária motivação de ir. É a motivação correta para a gente fazer saúde. Então, isso é o que te faz não envelhecer, e fazer isso 30 anos, 20 anos. Eu acho que é saber que você é parte de uma grande teia de cuidado. Muito bom, Paulo. Eu queria só aproveitar que você está falando nisso, né, na questão das experiências. Me fala um pouco como que você acha que é a cultura, né? Estou vendo aí você com seus cordéis, né? A Paula tem várias facetas, né? E tem trazido essa questão da cultura para a formação. Você podia falar um pouco disso? Não, exatamente. Olha, eu tenho aqui um cordel que eu consegui fazer, foi até lançado no movimento ano passado, que é Leucemia Sem Segredo, uma cartilha em cordel, toda ilustrada pelo João Oliveira, em que você usa onde você usa exatamente a linguagem do cordel para falar com as pessoas. No Nordeste, muita gente foi alfabetizado com os livrinhos de cordel, com os cordéisinhos. Então, isso é uma coisa que bate frontalmente com o coração, bate no coração das pessoas, ressoa nas pessoas essa linguagem, essa métrica, essa rima, que ele vê o cantador, vê a avó dele indo na feira comprando cordel. Então, eu uso o cordel como uma forma de me comunicar com as pessoas, por conta de ressoar na pessoa. E mesmo a gente acha que é somente no paciente, não, no estudante de medicina também, porque ele escuta aquilo. É bonito, tem uma métrica, tem uma rima. A maioria das poesias, os sonetos, todos são feitos em rima, porque isso tem uma questão cerebral mesmo. A neurociência explica esse tipo de métrica no cérebro da gente, né? Ressoa no cérebro da gente, e aí a gente decora com mais facilidade, a gente aprende com mais facilidade. Então, eu uso o cordel e a cultura dessa forma, para me aproximar da linguagem popular mesmo, das pessoas. Excelente. Vamos escutar um pouquinho, Mariane. Então, eu acredito que essa formação de novos profissionais na área da saúde precisam estar com essa dinâmica da humanização. Já era um desafio antes da pandemia, e com a pandemia isso se agravou, né? A gente tem batalhado muito com a formação, não só a residência médica, mas, por exemplo, aqui no Floyola a gente tem várias áreas de residência multiprofissionais, de cuidados paliativos, da enfermagem na área cirúrgica, oncológica e assim por diante. Então, não é só formar os profissionais com a área técnica, com que eles precisam saber de fato para exercer a sua profissão e exercer essa assistência ao paciente, mas entender que o nosso paciente é único, cada paciente tem uma realidade, cada paciente tem uma vivência. Eles vêm, assim como no Nordeste, eu achei muito bonito a professora falar do cordel,
aqui a gente tem uma realidade uma influência muito indígena na alimentação, nos costumes, então nosso paciente às vezes vem tomando um chá, tomando alguma coisa que disseram para ele que era importante, que ajudava no tratamento, ele vem passando alguns cremes, ele vem com algumas crendices que são da nossa cultura e às vezes atrapalham o tratamento, então a pessoa tem que ter um pouco de sensibilidade e entender que aquilo faz parte da cultura do paciente e tentar orientar ele da melhor forma para que isso não prejudique o tratamento, não prejudique o seu acompanhamento do câncer, né? E algumas situações também que a gente tenta muito que os nossos profissionais estejam sensibilizados à questão das grandes distâncias. Aqui no Pará nós somos um estado muito grande, nós temos muita dificuldade de acesso a algumas cidades, né? Às vezes você tem facilidade para chegar à cidade por outros estados. Então, os nossos pacientes vêm fazer tratamento e, quando eles retornam ao seu domicílio, é muito difícil eles retornarem ao hospital novamente. Então, muitos fazem o hospital sua morada até o final do seu tratamento. Então, às vezes, o paciente não está naquele ciclo de tratamento, mas ele está hospedado, né, em hospitais, ele está hospedado em casas de apoio. E tem que ter essa alma humana com esses pacientes, né? Tem que ter essa visão individualizada com eles e entender que eles vivem uma realidade muito difícil, eles vivem uma realidade diferenciada. Por exemplo, um médico que vem formado do Sudeste, para cá ele vem com uma realidade muito diferente do que a gente enfrenta aqui. Então, formar no dia a dia, nessa realidade, os profissionais da saúde, capacitá-los para que eles possam atender da melhor forma esses nossos pacientes. Muito bom, gente. Eu vou já passar para uma segunda pergunta aqui, né? A gente está vivendo ainda, né, um momento de pandemia, e eu queria ouvir de vocês como isso afetou os processos formativos, né, dos profissionais, aqueles que estão na rede, aqueles que estão ainda no processo de formação, graduação, residência, como a pandemia, né, mudou o processo de capacitação e que oportunidades, né, surgiram, né, novas tecnologias educacionais, a questão do ensino remoto. Como é que vocês veem isso? Eu acho que a gente teve que aprender a trocar o pneu com o carro andando, né? A gente ainda caminhava muito lentamente em tecnologias educacionais. Eu lembro que eu fiz especialização em tecnologias educacionais há uns 2, 3 anos, e na época se falava muito pouco sobre isso, né? Ainda era aquela coisa mais... vamos usar óculos de realidade virtual, vamos usar QR Code para avaliações. Ainda eram coisas muito, muito, muito bacanas, muito importantes, mas que, quando a pandemia veio, não resolveu o nosso problema, né? Nós precisávamos de coisas mais... que realmente substituísse o que a gente tinha. Na minha realidade, que é da residência, foi... E agora, né? A gente tinha acabado de iniciar uma turma, a gente começou uma turma no início de março, no final de março, tudo fechou pela pandemia. E aí, o que é que a gente faz com um monte de R1 que acabaram de chegar, que ainda não tinha? R1 são os residentes de primeiro ano, né? No primeiro mês da residência, para tentar cuidar da saúde deles, a gente tinha também que cuidar dessas pessoas, né? A gente não podia colocar-nos a todos os tipos de situações, porque era tudo muito novo para todo mundo. Então, como que a gente vai cuidar do ensino prático, né? Eu brinco muito que os residentes que entraram do ano passado para cá, eles estão saindo com especialização em cancerologia e em Covid, né? Porque a gente teve que se adaptar aos mais diversos cenários. O tratamento oncológico, de uma forma geral, ele modificou um pouco, a gente precisou fazer adaptações, a gente precisou... nós tivemos pacientes que, inclusive, atrasaram o diagnóstico por medo de sair de casa, de fazer seus exames, enfim. E a gente tinha que ter essa sensibilidade, tanto enquanto profissionais como enquanto educadores, porque esses residentes, esses educandos, eles tinham que entender o que isso viria também de agravamento para esses pacientes, né? Todos nós estávamos com medo, principalmente no começo, quando tudo era muito novo. Então, era segura um na mão do outro e vamos junto, e a gente não pode parar, porque somos profissionais de saúde, né? Já somos, por mais que fosse informação, mas já somos profissionais de saúde. Mas, ao mesmo tempo, e agora? Né? E a parte teórica também, a gente teve que fazer adaptações, bota para online, mas não é só...
Eu acho que a gente ainda está caminhando muito nisso, né? Não é só pegar o presencial e colocar no online. As tecnologias educacionais, principalmente de ensino remoto, ele tem especificidades que eu acho que a gente ainda está caminhando de conseguir dar conta, né? A gente só transferiu o espaço, a gente não adaptou, de fato, para um ambiente remoto. Enfim, a gente ainda está caminhando muito nisso. Mas eu acho que foi um despertar para que a gente não espere as coisas acontecer para começar a dar conta disso. Né? As tecnologias educacionais já estavam aí, já se falava sobre isso, mas a gente só despertou, de fato, a efetivamente cuidar disso depois que a gente precisou. Né? A telesaúde, quais são os princípios éticos que a gente precisa ter para dar conta de um teleatendimento. Nós temos pacientes que não têm WhatsApp, que não têm acesso a um Zoom, um Meet, tem telefone, a gente vai fazer atendimento por telefone, até onde é viável. Né? Os nossos pacientes dão conta disso. Então, tudo isso a gente teve que aprender fazendo, errando, acertando. Tivemos que ser muito humildes para errar muitas vezes e ser muito... uma coisa que vocês vão ter que aprender com a gente é que a gente erra. Né? Todos nós vamos errar e vamos errar juntos e aprender juntos, enfim. Eu acho que nesse segundo ano a gente já consegue fazer melhor algumas coisas. Mas ainda é uma adaptação muito grande. E agora, na oncologia, é lidar com as consequências do ano passado. Né? E ensinar também esses profissionais a lidar com essas consequências. As demandas reprimidas, a gente está vendo, né, Paula? Sim. Um aumento exacerbado de pacientes, exatamente porque, ano passado, muitos... a gente viu isso na pesquisa da navegação também, né? A quantidade de pacientes que foi diminuindo pelo medo de sair de casa, pelo medo de fazer seus exames, e aí descobriram o diagnóstico mais tardiamente, enfim. E vamos aprendendo, estando sempre dispostos às mudanças, às variedades. Né? A gente não tem como viver... A saúde não é linear. Né? Então, acho que a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia mesmo. Eu concordo, né? Assim, eu sempre ficava conversando sobre a necessidade dessa questão da gente transferir um pouco para o ambiente EAD. Né? Então, a gente aqui, pelo menos, eu tive essa experiência daqui da Universidade de Fortaleza, no curso de Medicina. A gente, no segundo semestre de Medicina, a gente tem uma disciplina, porque agora mudou de nome, mas ela se chamava Habilidades Médicas. E nessa disciplina, né, não, que a gente não tem disciplina, eu estou falando da UFC, mas assim, no currículo da gente, nessa habilidade, né, esse currículo da Universidade de Fortaleza, que ele é um T, ele é um espiral também, nesse momento a gente fazia um portfólio onde o aluno tinha que refletir sobre o seu fazer, sobre o que ele estava fazendo, e aí há muito tempo, há mais de 10 anos, a gente usava um ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle. Então, assim, para a gente não foi muito difícil, porque já tinha muita coisa no Moodle. Então, na verdade, na hora que a gente teve que fechar, o Moodle, nesse semestre, foi a salvação. Estava tudo lá, os alunos já sabiam entrar. Então, assim, foi uma grande lição, porque mostrou, até mesmo para a própria universidade, que adotou o modelo, né, e tudo, como esse ambiente virtual de educação, de aprendizagem, aliás, esse AVA era tão importante. Mas, muito mais na questão da oncologia, o que eu observei foi, assim, o distanciamento mais ainda do diagnóstico. Se a gente tem pacientes chegando tardiamente, a pandemia veio mostrar para a gente que isso realmente ficou uma coisa assim, um abismo que é insondável ainda. A gente ainda não conseguiu sondar o fundo desse abismo. O que é que tem por aí? Porque, assim, tem muita coisa vindo. Mas, mais importante ainda, é dizer que ainda tem pessoas... Eu atendi semana passada uma senhora que chegou com um linfoma estágio avançado e ela e a filha sem se vacinar. Andando em transporte público e, pior, chegando num ambiente onde, lá no Centro Regional Integrado de Oncologia, no CRIO, num ambiente fechado, com ar-condicionado, cheio de paciente fazendo quimioterapia e não estando vacinada, nem ela, nem a filha. Então, assim, como lidar com a realidade dessa? Como conversar com esse paciente? Aí vem a educação. Os alunos estavam do lado. Então, você tem que dar o exemplo. Como é que você vai motivar esse paciente para fazer com que ele se vacine? Qual é a conversa que você vai ter? E o aluno está ali te vendo, te observando. Então, você tem que
mostrar para ele como é que a gente aborda um paciente nessa situação. E eu abordei a senhora com elementos da cultura. Com elementos da cultura. Eu tinha que entender o que era que passava na cabeça dela e por que é que ela estava. E isso é uma coisa muito interessante. Né? A Mariana falando ali do Ofiloiola, falando da questão do índio, né? Das coisas, né? Eu volto a bater na tecla da medicina integrativa. Vincristina, que destrói o fuso mitótico, é uma planta, é um alcaloide da vinca. A driblastina, a quimioterapia vermelha, que cai o cabelo, que cura câncer de mama, de testículo, leucemia, é uma planta não, é uma classe especial, mas é um fungo, é retirada de um fungo. Ácido acetil salicílico, AS, é da folha de salgueiro, isso é planta. Porque quando a gente fala de planta, de medicina integrativa, de fitoterapia, as pessoas ficam querendo dizer que ciência é uma coisa e fitoterapia é outra. Fitoterapia é a ciência mais antiga do mundo. A medicina alopática tem menos de 200 anos. As plantas existem desde o começo do mundo e é as plantas que tratam os seres humanos desde sempre. Então, um cientista que nega essa realidade, ele não é cientista. Não é cientista. Então, se a pessoa vem tomando um chá, leia o chá, bote lá no PubMed, veja qual é o nome científico daquele chá e você vai puxar, no mínimo, 45 trabalhos feitos com aquela planta que ele está tomando. Porque os chineses, o Agenilson do Amapá estava me dizendo, os chineses estão comprando ilhas no Pará para pegar açaí. E não é só isso, não. O dono da Axé foi lá no Mato Grosso do Sul, torceu o pé e disso nasceu o Axé Flan. A cordata verbenácea, porque o pajé chegou, pegou a folha, botou lá no mocotó dele, ele ficou bom. Então, a gente tem que olhar para esse estudante, olhar para esse paciente e ensinar, conversando essa diversidade, abordando essa diversidade, dizendo, o senhor não vai tomar o chá, porque o chá pode interferir no seu fígado, não tome nesse momento, tome em outro, mas mostrar para o paciente, mostrar para o estudante que você entende essa diversidade, a biodiversidade da mata amazônica, da floresta amazônica, a biodiversidade da caatinga, do Pantanal, a gente tem que mostrar tudo isso, porque o povo está estudando a biodiversidade da gente. O povo vem aqui, pega o vento da gente, pega o sol da gente, pega o açaí da gente, pega a mata da gente, pega a sabedoria dos índios da gente. Tem um sueco médico pegando o toré dos índios da gente e dizendo que é uma técnica de reencontro com a terra, com a batida do coração, não sei o quê. Maior cara de pau. É o toré dos índios da gente que ele veio aqui, copiou e escreveu como tese de doutorado e tudo como se fosse tirado da cabeça dele. É muito importante que você está colocando, né? Você conhecer e respeitar, né, a cultura do outro, né? E isso aí, né, aumenta com certeza o vínculo, né? E essa modelagem que você fala é muito importante, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que pensar nessa educação que pega a medicina personalizada, de ponta, que entende os telômeros, que entende que existe toda uma diversidade genética, mas que tem uma epigenética também, que não é só o gene. Sim. Porque se o gene fosse isso, os gêmeos adoeciam da mesma doença. Então, por que é que tem gêmeos idênticos que têm o mesmo gene e no ambiente o gene se expressa, o oncogene se expressa no gêmeo? Então, é um grande desafio a gente formar, Olívia, um profissional com essa amplidão de visão de conhecimento. Porque é muito fácil formar um profissional com visão em corredor. Isso aumenta até a própria adesão ao tratamento, porque eu vou ser tratado por um profissional que não pega tudo que eu sei e aprendi a vida toda e joga no lixo. Exatamente. Okay. Vamos ouvir um pouco, Mariane, o que você acha desse contexto? Não, concordo totalmente com a doutora Paula. A gente tem muito essa realidade aqui com a copaíba, né? Você sabe, é um poder anti-inflamatório, os nossos pacientes usam muito quando tem dores, então não é desrecomendado por nenhum, todo já é comprovado, inclusive já foi exportado, já sofreu biopirataria, inclusive vários dos nossos compostos bioativos, né? Mas, enfim, a gente tem muito essa realidade, principalmente com os pacientes da leucemia, né? A leucemia infantil, a gente tem muito essa realidade da utilização de alguns compostos da Amazônia mesmo, que a gente utiliza a favor do paciente. Mas
quando eu dizia que a gente tem que observar o que o paciente traz da cultura dele, tem que saber respeitar o que o paciente traz da cultura dele e saber dividir o que pode ser malefício, o que pode trazer benefícios, né? E o que ainda não é conhecido, porque muitas vezes a gente tem estudado a questão da nutrigenômica, por exemplo, a nossa alimentação é muito diferenciada, a gente come algumas coisas aqui que não se come no resto do Brasil, não se come no resto do mundo, e será que isso influencia na nossa maior propensão a ter câncer gástrico, por exemplo? E aí, quando eu vou para esse nome científico daquele composto, não tem nada na literatura, então a gente tem que partir do zero, a gente tem que fazer o estudo básico daquele composto, saber o que realmente ele está envolvido, para entender se ele está realmente se ele tem influência nessa maior propensão do câncer. Então, é um trabalho gigantesco, né? A gente tem que partir do zero para entender toda essa nossa diversidade e lutar contra essa biopirataria que tem acontecido em escalas gigantescas. Então, partindo para essa parte da educação, o que eu tenho para te acrescentar aqui as nossas graduações, elas, assim como a gente está reaprendendo, né, o ensino à distância, a gente não era uma realidade, né, a gente também não tem, muitos nossos alunos não têm condições de uma internet com boa qualidade. No auge da pandemia, a gente não tinha condições de deslocá-los à universidade para lá assistir aulas, assistir os cursos, fazer atividades online. Então, nós tivemos muito tempo não podendo ser aplicado o ensino à distância e, de fato, um bloqueio na educação, principalmente na graduação, né? Na formação da medicina, dos cursos de área de saúde como um todo, que tem uma necessidade muito mais presencial. Então, a gente teve, sim, um problema muito sério aqui com a questão da interrupção das aulas, da interrupção das atividades como um todo, porque não era possível aplicar ensino à distância, mas para o fim do ano já foi melhorando isso, já foi tendo alguns programas para ajudar esse financiamento, né, dos alunos que não tinham condições de aquisição, mas se 2 alunos na turma não têm condições, a gente não pode seguir adiante, né? A gente tem que ter respeito por aqueles que não podem, a gente não pode seguir o barco se alguns não estão conseguindo acompanhar. Então, na graduação foi a maior seriedade, na pós-graduação a realidade é diferente, né? Aqui na nossa pós-graduação de Oncologia e Ciências Médicas, foi diferente, as aulas continuaram correndo, a gente conseguiu essa parte das disciplinas em si, seguiu. Agora os projetos todos pararam, porque os discentes não tinham condições de fazer as práticas, principalmente aquelas que eram laboratoriais, aquelas que tinham realidades nos corredores dos hospitais, nas clínicas, nos ambulatórios, também foram interrompidas, sempre a gente prezando pela quantidade de pessoas que estavam circulando ali, né, o maior risco que a gente está sempre expondo os pacientes, então foi tudo interrompido, faz pouco tempo que se permitiu essa presença de discentes que estavam fazendo pesquisas no hospital mesmo, para poder fazer as suas coletas de dados, as entrevistas com pacientes e assim por diante. A questão de fazer pesquisa, por exemplo, por WhatsApp, por outras plataformas, não é uma realidade muito aplicável aqui para a nossa região, na população, por exemplo, que é atendida no Hospital Loyola, no NACOM, que fica localizado no Hospital Barros de Barreto também, que são as 2 referências que a gente tem aqui para oncologia, é uma realidade socioeconômica muito desfavorecida, a gente não tem condições de continuar esse acompanhamento desses pacientes, não só de, por exemplo, fazer uma consulta à distância, fazer um acompanhamento com o paciente por videochamada, isso é uma realidade muito difícil aqui de se aplicar. Mas, por outro lado, a gente ganhou uma questão muito de fazer as coisas à distância, né? De otimizar o tempo dos alunos, de otimizar a questão de algumas atividades que só o deslocamento dos alunos já passava muito tempo, não chegava se atrasava as atividades, e com a questão das reuniões virtuais se conseguiu otimizar muito algumas atividades, como tutorias, né? Aquelas disciplinas que são muito discussão de caso, a gente conseguiu dar bons andamentos. Agora, a questão prática, ela foi muito, muito, muito prejudicada. E a gente não conseguiu ter muita evolução nesses últimos anos. Isso reflete, claro, muito na assistência, porque
a qualidade desse profissional que está sendo formado, né, ela vai ser prejudicada, esse profissional não vai voltar e repetir aquele semestre que foi prejudicado. Então, seguiu-se uma linha que estava se fazendo o que podia, né, mas não foi feito com excelência como sempre foi feito, porque não foi possível mesmo por causa da pandemia. E a realidade que a colega disse, realmente dessa demanda reprimida, a gente está sentindo agora. Mesmo quando as pessoas começaram a se sentir mais seguras, quando já veio a vacinação, já a segunda dose, elas começaram a se sentir mais seguras, começaram a circular mais no hospital, e a gente tem recebido muito paciente com fases avançadas, e com certeza por causa desse afastamento do hospital, desse isolamento social, também foi um isolamento hospitalar, um isolamento da assistência. Eu acho que isso é uma realidade que todos nós enfrentamos, né? E muito bem pontuada aqui por vocês. Eu queria saber um pouco a opinião de vocês. A gente sabe hoje, né, que a saúde ela tem um conteúdo muito vasto, né? Muito difícil no desenho curricular dos nossos cursos a gente identificar os conteúdos essenciais, né? Mas esse exercício, né, é um exercício necessário, identificando o que é prioritário na formação dos nossos alunos, né, nossos discentes. E aí eu pergunto para vocês, qual a opinião de vocês sobre incluir a oncologia como uma disciplina, um módulo obrigatório nas nossas matrizes curriculares dos cursos da área da saúde? Eu percebo que é muito comum a gente confundir sinais de câncer com qualquer outra coisa, né? Uma vez eu escutei que a gente encontra câncer quando a gente procura câncer. E aí, na minha graduação, por exemplo, a gente não tinha nenhuma disciplina de oncologia. Eu descobri a oncologia na extensão, porque eu procurei, e aí descobri que era isso que eu queria, que era isso que eu gostava, e eu acho que essa é a realidade da maioria das pessoas, os profissionais de saúde. E aí a oncologia, ao meu ver, ela é muito transversal, né? Ela não é dar conta só de quem trabalha com oncologia, ela é dar conta de todos os profissionais de saúde. Inclusive, um grande gargalo que a gente tem na oncologia é de como esse paciente chega, né? Um paciente que foi várias vezes, por exemplo, a um posto de saúde, com sinais de câncer e que eram confundidos com outras coisas, com uma gripe, não sei, né? Com coisas que alheias. E aí, quando, enfim, se descobre que esse paciente tem câncer, esse câncer já está bem mais avançado, com difícil tratamento, com até as chances de cura mais comprometidas. E isso, muitas vezes, não foi porque o paciente não procurou um serviço de saúde. Foi porque o ouvido e o olho não estavam tão atentos assim para sinais de câncer. Então, eu acho que ter noções básicas do que é oncologia não é só dar conta de quem vai, de fato, ser um oncologista, de quem vai trabalhar com isso, mas todos os profissionais. Até para lidar com demandas que sejam diferentes de coisas mais lineares, né? Enfim, eu acredito que ter essa obrigatoriedade seja muito, muito benéfico em vários sentidos, não só para trazer mais oncologistas para o mercado, mas para atentar mais o olhar desses outros profissionais para essas demandas, né? Para entender o paciente, quando ele chega no serviço especializado, muitas vezes ele se perdeu na rede, porque a rede não conseguiu acolhê-lo de forma eficaz, porque os profissionais não tinham tanto conhecimento assim, né? A gente tem profissionais da oncologia que não conhecem a rede oncológica. Imagina os profissionais de outras áreas, e isso dificulta muito o tratamento desse paciente. Então, eu acredito que nem que seja abrir os olhos desses profissionais e abrir os ouvidos para essas questões da oncologia diminuiria muito o nosso trabalho no serviço especializado, sabe? Porque esse paciente chegaria bem melhor, com possibilidades muito maiores de tratamentos mais efetivos. Em 2029, né, a Organização Mundial de Saúde diz que em 2029 vai haver uma inversão. Em vez de ser as doenças cardiovasculares que vão mais matar, quem vai mais matar a população é câncer. Então, assim, a gente tem que correr com essa formação. E é interessante, o último lugar que o paciente com câncer vai chegar é no oncologista. Antes ele tem que passar por toda uma cadeia até ele ser diagnosticado, ele vai parar na mão do oncologista.
Mesmo, às vezes, diferentes especialidades oncológicas, por exemplo, eu fico indignada quando um paciente vai a um cirurgião fazer uma biópsia, o cirurgião recebe o paciente com um diagnóstico oncológico, por exemplo, da minha área de linfoma, e não adianta o pedido dos exames do paciente, e o paciente perde tempo no estadiamento. Então, assim, é impressionante como a Manu falou, em relação a entender a rede e saber como é que funciona, como é esse fluxo. Então, eu fico pensando, a gente tem alguma coisa a ver com isso, Olívia. A gente precisa repensar esse currículo da gente. A gente precisa ver esse conteúdo com mais... E eu não estou dizendo ensinar oncologia, não. É como a Manu colocou muito bem. Quais são os sinais precoces de câncer que você deve atentar? Ninguém precisa saber. Aí a gente chega, ensina aos meninos a rebimboca da parafuseta e não ensina a palpar um linfonodo. Hoje, eu mostrando para eles, coincidentemente, mostrando para eles como é a consistência do linfonodo benigno, dizendo para eles assim, sabe, mostrando para eles, eu digo, olha, pensa então no ovo de codorna, você pegando no ovo de codorna, ele lisinho, aquela consistência, o linfonodo benigno é assim, e pensa você pegando numa siriguela, que ela não é uma pedra, mas ela é muito mais dura do que o ovo de codorna, é a diferença do linfonodo benigno para um linfonodo maligno, para ele ter a ideia do que é, porque você fala, isso é uma teoria, né? Se você lê uma teoria, transformasse você, todo mundo era só ler o livro do Cordon Bleu, era todo mundo chefe de cozinha. Então o cara pega, vira PhD em pudim, agora bota o ingrediente e manda ele fazer um pudim para ver. Então a gente tem médico que manda o cara fazer prova, o cara passa em todas as residências do mundo, bota ele na frente de um paciente com diabetes e diz assim, baixa a glicose desse ser humano aqui, faça um soro glicosado, faça um soro fisiológico aqui, com insulina, baixe, regule o cálcio dele, o potássio que vai baixar e tudo. O cara não sabe. E ele é PhD em medicina. Ele está diante de um câncer, ele não consegue reconhecer. Então, a gente precisa ter um currículo vivo, que contemple o ser humano com câncer. Que chegue na frente desse aluno e ele olhe para ele e diga, ou para esse jovem médico, e ele diga, eu sei o que é isso. Ele não precisa saber tratar, ele precisa reconhecer. Que é isso que a gente tem que entender também, né, Olívia? Que conteúdo é que a gente quer entregar para esse profissional em formação? Que conteúdo? Porque aí a gente acha que a gente tem que botar um especialista para ensinar um protocolo a um aluno de medicina. Aí fica o cara pirando, ensinando a um aluno de medicina um protocolo, que ele não precisa saber. Então, eu me incomodo muito com essa questão. Por isso, que eu boto, depois eu vou ler para vocês, essa tal neoplasia. Sinais precoces do câncer. Vamos falar sobre câncer, em cordel. Só as besteirinhas que ele vê para a pessoa atentar para o negócio, entendeu? A gente tem que falar assim para os meninos. Muito bom, muito bom. Mariane. Eu acho que essa formação, falar da oncologia, essa qualificação na oncologia desde a graduação é essencial. Desde 2011, mais ou menos, a gente tem aqui, foi implantada a disciplina de Fundamentos em Oncologia na Medicina na Universidade Federal do Pará, a partir da criação do Núcleo de Pesquisas em Oncologia, porque até então não tinha essa iniciativa, né, um corpo docente adequado para isso. Então, a partir da criação do Núcleo, se tem uma equipe que se tem essa disciplina obrigatória na medicina, mas eu acho que ainda não é o suficiente, né? Não é, o profissional médico ele vai fazer o diagnóstico, ele vai tratar aquele paciente, mas a equipe multidisciplinar deveria também estar sendo atingida pelo conhecimento da oncologia. Mas né? Já é um começo, né, Mariana? Já é um começo. Não, com certeza, a gente já tem um grande passo. De saber disso, é muito bom. Essa ideia é boa também, porque junta a pesquisa né, com a graduação, né? Bota esses meninos, esses profissionais na extensão, a gente traz eles muito bom. Próximo do núcleo. Uhum. E aí a gente tem um núcleo de pesquisas em oncologia e tem aqui a pós-graduação de oncologia e ciências médicas, a única do norte, né? Então, a gente faz essa sensibilização do aluno de medicina e também a gente estimula eles, aqueles que não querem para assistência, mas que façam a área de investigação, uma formação complementar, né?
do mestrado, um doutorado na área da oncologia, para estarem mais olhando aquele paciente de uma forma mais específica. Por exemplo, a gente tem muitos médicos aqui que se formaram, fizeram residência em oncologia clínica, sentam no consultório e pronto, daí não levantam mais. Então, a oncologia está em constante modificação, em atualização todos os dias, tem condutas novos guidelines são publicados, e o médico que não se atualiza, ele vai ficando para trás, e o paciente sendo prejudicado dessa forma. Então, nosso estímulo aqui é essa atualização, que é disseminar esse conhecimento, né? Formar novos mestres, doutores que possam passar esse conhecimento na universidade. Por exemplo, quase todas as nossas primeiras turmas de mestrado e doutorado da pós-graduação se tornaram professores da universidade. Então, a gente está disseminando esse conhecimento, tentando qualificar o máximo de pessoas possíveis e plantando essa sementinha, né, do conhecimento da oncologia em diversas áreas da saúde. Apesar do nosso programa de Oncologia e Ciências Médicas ter esse nome, ele é multidisciplinar. Então, a gente não tem só médicos, a gente tem biomédicos, biólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, a gente tem fisioterapeutas, tem enfermeiros, tem farmacêuticos e por aí vai. Então, são várias especialidades que são contempladas, né, nesse programa de pós-graduação, e eu vejo isso muito benéfico. A gente tem tido bons frutos, né, não só da graduação, como eu disse, dessa qualificação na graduação, mas da pós-graduação, a gente tem tido bons frutos. Eu acho que também diversificar a área de residências, por exemplo, na área de oncologia, é muito benéfico. No Filoela, a gente tem a residência de cuidados paliativos, tem fisioterapia, terapia ocupacional, serviço social, enfermagem, fonoaudiologia e assim por diante. Então, a gente tem que estar qualificando uma equipe multidisciplinar para lidar com o paciente numa situação dos cuidados paliativos. Né? Até então... Mariana, eu fiz um curso, eu fiz um curso de especialização de acupuntura muitos anos atrás, e há pouco tempo eu fiz um upgrade no meu curso no Sloan Kettering Cancer Center de somente acupuntura em oncologia. E sabe o que foi que eu descobri? Que eu não sabia fazer acupuntura em oncologia. Que eu achava que eu sabia. É totalmente diferente. Eu aprendi tanta coisa, Mariana, tanta coisa que eu achava que eu sabia fazer e não sabia. Muita coisa que eles tinham avançado e tudo, e eu aprendi muita coisa. Foi ótimo, porque o conhecimento é dinâmico, né, gente? Eu acho que essa percepção aí que vocês bem colocaram, né, da necessidade de formação dentro de um contexto que a ciência, né, ela muda a cada dia, né, é extremamente importante. Aí já puxando esse gancho aí das mudanças, né, eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham, a impressão de vocês, né? A gente teve, a pandemia trouxe isso, né, uma necessidade premente de buscar abordagem de pacientes num contexto que a gente não conhecia, né? Covid, medicamentos, vacinas, suporte ventilatório, uma série de coisas. Ao mesmo tempo que respondeu, né? A gente tem uma resposta muito rápida, né? Em um ano com vacinas, isso é incrível, né? Eu sou pediatra, então vacina demora 10, 15 anos para a gente ter, e a gente teve em pouco tempo. E, ao mesmo tempo, surgindo movimentos, né, que negam isso, movimentos anti-vacinas, inclusive aqui no nosso país, que é um país, né, vocacionado com relação à vacina, e movimentos negacionistas, inclusive na área da saúde, né? Como é que vocês veem isso na ótica, né, da educação? Né? Que lições que ficam desse momento? Eu queria que vocês falassem sinteticamente, que a gente está finalizando aqui esse nosso debate. É lastimável no país da vacina. Né? Nós temos o melhor serviço de vacinação do mundo. E nós temos, por exemplo, além do negacionismo da Covid, o câncer de colo uterino ele poderia ser erradicado e ele não é, um dos motivos pela dificuldade que a gente tem de adesão à vacina do HPV. Uhum. E aí eu fico me perguntando, eu sei que é bem multifatorial, multifatorial, mas eu fico me perguntando até onde a culpa também não é nossa. Que estamos na academia, que estamos produzindo ciência, que estamos pesquisando,
de tornar isso que a gente aprende, que a gente sabe que vacina salva vidas, a gente sabe que vacina erradica um câncer, a gente sabe que vacina faz com que a gente possa voltar para a vida, no caso do Covid. Mas eu acredito que a comunidade acadêmica, de uma forma geral, afastou o conhecimento da população. A gente fala muito bonito, muitas vezes, mas o povo não entende o que a gente diz. E aí a gente já vive o tempo da cultura da ignorância, porque chegou uma pessoa que fala uma coisa que eles entendem, que a população entende. Tudo errado, mas o povo entende. Né? Então, do que adianta a gente ter todo o conhecimento que a gente tem e a gente não conseguir tornar isso acessível? Né? E aí já pega para outro gancho, a gente tem uma briga de egos dentro da academia, que a gente sabe que quem fala mais bonito e mais chique também passa na frente, enfim, são vários pontos. Mas eu acho que é muito mais, a gente tem pesquisas, eu acho que antes do negacionismo, né, da vacina, que é mais recente, a gente já tinha as fake news em saúde, que é uma coisa que mata gente também. Né? Então, é o mito ou verdade, né? O mito ou verdade. Né? Eu acho que é muito nosso papel também tornar o conhecimento mais acessível, para que a gente não dê espaço para o culto à ignorância. Né? Eu acho que quando a gente permite que as pessoas entendam o que está acontecendo, e não uma briga de você tem que tomar a vacina porque esse é o correto. Mas por quê? A gente aprendeu isso, a gente aprendeu aquilo, tem uma ciência que mostra isso. E não virar uma briga de poder, né? que entre eu sei e você não sabe, você é um ignorante porque você acredita nesse tipo de coisa. Mas de trazer essas pessoas para o nosso lado. Né? E não dar margem para que essas pessoas, eu acredito que muito do negacionismo que a gente tem hoje não é só por ignorância mesmo. Vem muito de má fé também, de pessoas que sabem, mas que como uma forma de controle de massa, mas aí já é um assunto para outro dia, levam essas desinformações. Né? E quando a gente traz as pessoas para o lado do conhecimento, para o lado da ciência, torna isso acessível, a gente tem uma política de ensino de saúde nas escolas, por exemplo, que muita gente nem sabe que existe, porque muitas escolas nem usam disso, ou quando usa, são para ensinar coisas bem micro, né? Não que não sejam importantes, mas a gente perde grandes oportunidades de falar de coisas muito maiores que a gente poderia. É verdade, eu concordo com ela. Você olha, né, uma criança que chega na casa. Eu dei esse cordel aqui de presente para uma senhorinha lá que era atendida por mim. Só que ela era analfabeta. E dei de presente para ela, tirei uma foto com ela, né? E ela foi para casa. Mas eu sabia que eu não estava dando a ela. Eu sabia que ia chegar na mão da neta dela. Da outra vez que ela voltou com a neta. Aí a neta, toda expelicute, ela disse assim, para quem não sabe o que é expelicute, gente, é uma criança muito esperta, né? Que é uma coisa que a gente pegou dos ingleses, is pretty cute. Então, aqui no Nordeste, a gente expelicute. Então, é uma criança expelicute. Chega a criança expelicute, a menina diz assim, ô doutora, você sabe que eu li esta cartilha para a minha comunidade, todo mundo entendeu que era leucemia? Então, imagina o poder que tem uma informação na mão de uma criança. Uma criança muda uma comunidade todinha, gente. Uma criança que pega um cordel, que ela lê, ela chega lá, o cordel da vacina, da leucemia, da amamentação, do HPV, ela chega em casa, cobra do pai, diz para o pai do lixo, da reciclagem de energia solar. A criança muda a comunidade. Então, doutora Olívia Bessa, que é pediatra, sabe bem disso. Uma criança, ela diz um negócio para um pacientezinho dela, ensina a criança, não fala para a mãe, fala para a criança, olhe, você vai fazer assim, para a sua saúde. A criança chega em casa, bota a moral na mãe. Não, Olívia? Então, a educação começa assim. Eu acho que a gente tem que educar mesmo, são os miúdos. Porque na hora que o miúdo, a vacinação, bota na cabeça da criança, educa a criança, ensina a criança, ela vai chegar na casa dela, vai fazer o avô se vacinar, a mãe se vacinar, o irmãozinho, e ela vai ser um adulto que vai fazer o filho e o neto dela se vacinar. É para sempre. Para sempre. Perfeito, eu acho que a gente tem que investir mesmo, nas crianças mesmo. E do conhecimento, né? Nessa visão crítica, né? Mariane, o que você acha disso? Eu acho que realmente a gente vive tempos sombrios, né, com esse negacionismo, é muito responsável por a gente ainda não ter se livrado dessa pandemia, e isso reflete, claro, nos nossos pacientes oncológicos, reflete na oncologia como um todo também,
Mas eu noto como também, como parte da ciência, como também pesquisadora, eu sei que a culpa também é muito nossa, pela essa falta da popularização da ciência, né? Da popularização do conhecimento. É muito restrito, são poucas pessoas, e não se faz questão de divulgar de forma simples, que as pessoas entendam. Então, eu publico um artigo, ele é em inglês, a minha população não vai ler esse artigo, nunca vai ficar sabendo o que aquilo quis dizer. Aquilo vai ser importante para outros países, para outros pesquisadores, mas e a nossa população? E as pessoas que deveriam ser atingidas por essa descoberta, por essas melhorias, elas não são atingidas. Então, eu acho que a gente tem batalhado para aprender como fazer uma popularização da ciência. Né? Acho que a ideia do cordel da doutora Paula é perfeita, atinge as pessoas de forma simples, né? E tem esse poder de transmissão, né? De uma pessoa para outra, uma pessoa que lê, uma pessoa que passa essa informação a outras. Então, a gente tem que encontrar formas de fazer isso em todos os âmbitos, em todas as esferas, principalmente na oncologia e para o Covid, e tudo aquilo que precisar que a nossa população esteja consciente para fazer da melhor forma possível. Excelente, gente. Gostei muito da fala de vocês, né? Essa coisa de fazer essa ponte, né, da ciência com a sociedade, né? Trazer o conhecimento de uma forma que popularize, né? E esse conhecimento ele se reverta realmente, né, para o autoconhecimento, para a questão da saúde. Isso é extremamente importante, a fala de vocês. E eu acho que é esse caminho mesmo, né? Eu vou passar para vocês, assim, a gente está finalizando, e queria ouvir um pouco, cada uma de vocês, uma fala final, né, com relação a essa questão da educação, né, dentro desse contexto da formação profissional, para a gente ir finalizando aqui essa nossa fala. Eu queria agradecer novamente, né, é um prazer muito grande estar aqui com pessoas tão queridas como a Paula, a Olívia e a Mariane, ali de longe, mas de perto também, né? E eu acho que é isso, né? Nossa responsabilidade é muito de formar pessoas para cuidar de outras pessoas e, ao mesmo tempo, cuidar dessas pessoas que nós estamos formando. Né? Então, eu espero que falar de educação nunca é fechar nada, né? Sempre é cutucar e abrir portas, abrir reflexões. Eu espero que a gente tenha conseguido fazer isso aqui, né? Abrir mais caixinhas nas cabeças do que, de fato, fechar. Eu vou me despedir recitando dois versos desse cordel que chama Medicina, Cordel e Cantoria, Remédio para Curar. E diz assim, ó. Para o doente, importante é a presença, necessita que alguém lhe dê alento, é melhor cama quente que relente, o afeto compensa a indiferença. O doutor é mais forte que a doença, a bondade deve compartilhar, a alegria e amor deve espalhar, dando à vida o valor e a garantia, medicina, cordel e cantoria. É remédio que veio para curar. Ensinar e aprender é a receita, o segredo da boa formação. Para o mestre, o aluno é mais que irmão, confiança é um laço que se estreita. O legado com orgulho se respeita, é fazer com amor para mudar. No humanismo podemos confiar, ele é o pão que partimos todo dia, medicina, cordel e cantoria. É remédio que veio para curar. Uau. É isso aí. Eu acho que medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. Então tem a ciência, mas tem a cultura e tem a sensibilidade e o humanismo que a gente precisa de repartir. Muito então bom, é isso. Muito bom. Não viu? tem como não amar essa mulher. Não é? Mariane. Então, eu acho que a palavra que fica é realmente a gente conseguir essa humanização na educação, né? Formar pessoas que tenham essa importância da humanização, reduzir essas diferenças regionais, né? Para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas com a educação, principalmente na área da oncologia, para que a gente não tenha tantos pacientes passando tanto tempo esperando por uma consulta especializada, perdendo tanto tempo da vida deles que poderia estar sendo salva, né? Então, acho que, infelizmente, não vejo outra saída não investir na educação no nosso país e nas diferentes esferas, desde a graduação, na pós-graduação, na especialidade de todos. Então, eu queria agradecer, né, esse momento de estar aqui com vocês, discutindo
uma questão essencial, né, que é a educação de profissionais da área da saúde, dentro do contexto da oncologia. Eu acho que foi um momento assim, de muito aprendizado para todos nós, trocamos muitas figurinhas, né, por aqui e também de fora, né, com a presença aqui da Mariane. Então, foi muito importante para a gente essas falas, né, eu acho que foi muito enriquecedor para todos, né? Eu agradeço demais a presença de vocês, né? E esse encontro tão especial com pessoas tão queridas.